Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre a Contra-Reforma, que foi a atitude que a Igreja Católica tomou para conter o avanço da Igreja Protestante. Na aula sobre a Igreja Protestante, nós falamos que Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII e tantos outros reformadores começaram a fazer igrejas em contraponto àquilo que eles acreditavam ser um desvio da Igreja Católica. Para esses reformadores, a Igreja Católica tinha se desviado aí do ensinamento de Cristo e por isso eles criavam uma igreja que retornava aí ao pensamento de Cristo. A Igreja Católica, então, vai se manifestar contra a Reforma Protestante e vai criar uma série de atitudes para analisar aí a sua função teológica. A primeira grande atitude será tomada aí pelo líder da Igreja Católica, o Papa Paulo III. Ele vai convocar o chamado Concílio de Trento, que vai acontecer na cidade de Trento, por isso o nome. O Concílio de Trento é o 13º concílio da história da Igreja. Os concílios serviam aí para debates teológicos, serão chamados teólogos, bispos, padres e papa, para discernir, para discutir assuntos da Igreja Católica. O Concílio de Trento vai acontecer entre os anos de 1545 a 1563 e serão tomadas algumas atitudes em relação aí à Igreja. A primeira atitude do Concílio de Trento será a reafirmação de Cristo na Eucaristia. Para os católicos, Jesus Cristo está no pão e no vinho que é celebrado na missa. E aí, no Concílio de Trento, eles reafirmam a presença de Cristo na Eucaristia. Outro ponto que é confirmado pela Igreja Católica no Concílio de Trento é os 7 sacramentos. O Lutero tinha tirado 5, mas a Igreja Católica vai reafirmar os 7. E também será reafirmado a necessidade do celibato, ou seja, os padres não tinham autorização para casar. Quem quisesse ser padre não poderia casar. Isso foi confirmado pelo Concílio de Trento. Outra importante decisão aí foi a continuação da devoção à Virgem. Para os católicos é preciso ter uma devoção maior para a Mãe de Jesus Cristo. Por isso eles reafirmam aí a devoção à Virgem. Outro ponto aí é a reafirmação do latim como língua oficial da Igreja Católica. Então aí os padres, os bispos geralmente trabalhavam com o latim, principalmente na missa. Outro ponto importante do Concílio de Trento foi a formação dos sacerdotes. Foram criados seminários para que aqueles que fossem candidatos a serem sacerdotes estudassem e tivessem uma formação sólida. Outra questão foi a criação do catecismo romano, que daria as diretrizes para os fiéis católicos. O Concílio de Trento ainda condena a venda de indulgências, um dos pontos mais reivindicados aí por Lutero. As indulgências eram perdão das consequências dos pecados. Para a Igreja Católica, todo pecado tinha uma consequência e o pecador deveria expiar essas consequências. Então, muitos padres passaram a vender esse perdão, vender essas indulgências e muitas pessoas compraram. E o Concílio de Trento vai proibir a venda de indulgências. Outro ponto importante foi a criação do Index Librorum Prohibitorum. Era uma lista de livros proibidos. A partir desse momento, a Igreja Católica vai falar qual livro o católico pode ler ou não, qual livro é prejudicial à saúde espiritual do católico. Então, o índex é uma lista de livros que são proibidos. Se o livro estivesse no índex, não poderia ser lido pelo fiel católico. E, por fim, com Santo Inácio de Loyola, nós temos a criação da Companhia de Jesus, também conhecida como os jesuítas. Os jesuítas teriam aí uma formação católica e uma base militar, uma disciplina militar para evangelizar aonde não estivesse a Igreja Católica. Então, os jesuítas vão ter a missão de evangelizar, por exemplo, as Américas, os indígenas e todos que estavam na América, parte da África, parte do Oriente, até Japão, China, tinham como missão principal os jesuítas a evangelização, a busca por fiéis católicos. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!